O tema de hoje é um tema assim que assusta às vezes o advogado. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança de legislação, com constante atualizações, porque nós tivemos uma reforma da Previdência e tudo isso mexeu no regime. O regime que existia antes foi totalmente alterado, mudado, e por conta disso há um ajuste da legislação. E o tema da live de hoje é como manter atualizado na área com as mudanças legislativas. E nós vamos estar aqui nesse bate-papo nessa manhã, te dando algumas dicas, umas orientações para te aquecer mesmo para essa jornada que está vindo. E o que acontece? Hoje a área previdenciária ela tem sido realmente uma grande oportunidade para a atuação do advogado. Só que nós sabemos que as legislações, elas, além de serem muitas, né, nós temos a legislação da área administrativa do INSS, onde ele baseia toda a sua decisão, seus deferimentos ou indeferimentos, as suas exigências, né, com relação à documentação, a anexos. E hoje o que rege o INSS é a IN 128, que é a Bíblia. E essa IN ela veio acompanhada de 10 portarias, algumas já sofreram alterações, e cada portaria específica tem um anexo importante ou uma documentação exigida pelo INSS na hora de fazer o requerimento de benefício. E hoje eu vou trazer para você uma dica de ouro, aonde você vai no site do INSS fazer um comparativo entre a IN 77, que era de 2015, e com a reforma da Previdência precisou ter essa atualização, e trouxe a IN 128 com suas 10 portarias. E aí, às vezes, o advogado pega a petição, o requerimento administrativo, e ele não sabe, se pegar modelo, geralmente os modelos vêm com a IN 77, e é preciso mostrar que você está acompanhando a evolução legislativa, que você está acompanhando as mudanças e acertar essa petição, esse requerimento. E às vezes o advogado, na sua grande maioria, tem essa dificuldade, ou até mesmo a pressa, né? Eu falo que a gente vive acelerado, tentando acompanhar e atualizar toda a documentação do escritório. E aí eu vou te falar onde você vai encontrar essa dica, onde você vai clicar no artigo, vai demonstrar já onde está o anexo na portaria, onde está a documentação exigida. Assim, é uma dica de ouro para você não ficar perdendo seu tempo. E conforme eu falei, com a reforma da Previdência, a gente teve essas atualizações, essas adaptações da legislação, do próprio entendimento. Nós sabemos que a lei ela surge, mas ela é discutida também na justiça, onde surge a jurisprudência, o entendimento consolidado, até mesmo algumas leis que vieram com a mudança, com a reforma, elas estão sendo discutidas na questão da inconstitucionalidade ou não, e o advogado, no meio disso tudo, tem que se manter atualizado. E a gente sabe que o direito previdenciário ele é regido por um princípio, que é o princípio tempus regiatum, tá? Diferente de algumas áreas de atuação, o direito previdenciário ele tem esse princípio. E o que significa esse princípio? A legislação ela vai sendo alterada, mas a gente não pode esquecer, tipo, mudou a lei, então não preciso mais saber dessa lei do passado. No direito previdenciário nós não temos isso. Por quê? Porque existe esse princípio onde traz o direito adquirido, o segurado que passou por uma reforma, mas se encaixa num regramento do passado, ele vai ter direito adquirido a essa situação. E o advogado ele precisa saber da evolução e também continuar sabendo de toda essa mudança, né? Evolução legislativa. Existem alguns livros que você abre assim e ele mostra para cada benefício e cada mudança de legislação que regia aquela época. Então, além de nos manter informados com as mudanças, com o entendimento, a gente também precisa entender essa evolução.
sem esquecer. Ó, por exemplo, aposentadoria especial, nós sabemos que até 29 de abril de 1995 existia a possibilidade de enquadramento, né, pela função, pela categoria. E o que regia essa época eram decretos. E quando a gente vai fazer a petição, vai trabalhar essa questão de tempo especial, a gente cita esses decretos, tá? Precisa saber, a gente precisa saber, é o que eu tô falando aqui, o advogado previdenciarista, ele tem que estar atualizado, mas sem esquecer das legislações passadas, justamente por causa do princípio tempus rege atum. O que rege o ato, o fato gerador, é aquela legislação, então é aquela legislação que vai ser aplicada. E a gente também tem que saber as mudanças. Isso, gente, ele não é uma situação impossível de se fazer, é possível, baseado em estudo, em atualizações, em pesquisa, e eu vou estar dando algumas dicas aqui para vocês. Para o profissional do direito previdenciário, não basta buscar só o assunto na mídia. Hoje a gente é permeado de informações nas redes sociais, tem sempre uma pessoa, um expert trazendo novidades. Só que o advogado ele não pode basear seu conhecimento somente na mídia social. Por quê? Porque existe um rigor de compreender a mudança na parte técnica e na parte prática também. Não basta você aprender o assunto resumido pelos colegas na mídia social ou até e por mim aqui e chegar e não buscar um conhecimento mais aprofundado. Eu falo que é um somatório, é assim que eu enxergo. Às vezes a gente pega, por exemplo, tá? Essa semana houve aí o boom que surgiu uma portaria do pente fino, né? Do pente fino, dos benefícios do INSS, onde eles vão passar por uma série de revisões para as pessoas que estão há mais de 6 meses em benefício e não passaram por perícia. E aí esses segurados eles vão ser chamados para poder passar por essa perícia. As mídias sociais trouxeram essa informação, certo? Nós temos aqui, eu vou falar para você, a portaria 2965, ela foi publicada no dia 28 e ela é uma disciplina programa de revisão de benefícios por incapacidade, tá? Aí, ok, você ficou sabendo desse conteúdo aí na mídia social. Você precisa pegar a portaria e ler a portaria. Por quê? O que você vai fazer com o rigor técnico da portaria e a parte prática? Você vai entender o que ela está dizendo, tá? Para você orientar os seus clientes, para você preparar os seus clientes e aqueles que tiverem um benefício suspenso inicialmente, porque é assim que funciona, ele é suspenso para poder a pessoa ou apresentar documento, ou passar por perícia, ou por uma série de situações, porque aí o INSS vai rever todas as questões, se foi concedido de maneira correta, uma série de questões que estão na portaria. E aí você traz para a sua prática. Você precisa fazer isso, entendeu? Esse é o melhor entendimento de como manter atualizado na legislação. A mídia nos facilita, nosso Deus, e como nos facilita. Mas não dá para viver de um post, de um resumo. A gente precisa ter o conhecimento técnico aprofundado, tá? E o site do INSS vai aqui o primeiro ponto que eu falo para vocês de onde buscar esse conteúdo, essa mudança, essa alteração. Então eu vou estar citando alguns aqui, não tem como aprofundar, a gente vai fazer isso tudo na jornada. Aqui é um pré-aquecimento, só para vocês pegarem um gostinho mesmo do que vai acontecer. Mas eu falo o site do INSS, que às vezes a gente menospreza, é um centro de informações que o advogado pode ter. Existem centrais de conteúdo, por exemplo, às vezes o advogado não sabe onde buscar as portarias. E o INSS ele usa portaria para conceder, para indeferir, para regras de perícia, para regras de concessão, documentos de concessão, o que vai ser usado, entendeu? E aí ele pega no conteúdo
nas centrais de conteúdo, existe pontos ali de portaria, resoluções, todas atualizadas, separadas por ano, onde o advogado vai poder consultar. Exatamente, temos a colega aqui comentando, não dá para acreditar em tudo que também fala na rede social, né? Principalmente post, a pessoa joga um post lá e a gente lê, eu até falei essa semana passada na live, onde eu vi um Reels, onde a pessoa fala que não precisa contribuir todo mês. Eu levei um susto com aquele post, porque ela não teve o cuidado de explicar que isso é uma exceção, que não cabe para todo mundo, é só para alguns casos. E aí você pega um segurado, um cliente, uma pessoa que está ali, ou até mesmo um colega que está começando, e se ele não buscar esse conteúdo nos lugares que eu vou citar aqui, por exemplo, até no site do INSS, que é o gov.br, onde a gente tem esse conteúdo, essas centrais de conteúdo, essa legislação, vai ensinar errado, vai causar risco, vai causar prejuízo. É uma responsabilidade muito grande para o advogado, ou para aquele que está aqui, se dispõe a ensinar, né? Exatamente, a pessoa ela replica isso, ela fala assim, ela acha que tá certo e vai replicando, e ela esquece que isso é um ponto na curva, que tem todo um porquê disso aí, não cabe para todo mundo, existe tipos de segurado que podem fazer isso, outros não podem fazer isso, então tudo isso é uma responsabilidade muito grande. Tá? E aí eu trago esse site para vocês, que é o site do próprio INSS, gov.br, onde você vai buscar esses centrais de conteúdo com essa legislação atualizada, separada por ano. Também dentro do site aqui é um plus, se você está aqui me assistindo, até me fala aqui se você já ouviu falar nisso, as normas interativas em matéria de benefício que fica dentro do site do INSS. Lembra que eu falei que é uma dificuldade tremenda do advogado, às vezes, de pegar um artigo da IN 77/2015 e fazer um paralelo com a IN 128? Nas normas interativas você vai ter isso. Você clica, é interativa mesmo, ela vai mostrar onde está o anexo, que tem tem anexo para PPP, para poder fazer todo o acerto de CNIS, tem os anexos exigidos, inclusive eu citei na live passada que a própria justiça já está exigindo o anexo onde a pessoa declara que não recebe ou recebe benefícios de outro regime. Esse tipo de coisa era só no administrativo. Hoje o juiz tem dado despacho. Aí você fala assim, tá, onde está esse anexo? Tá aqui mesmo. Então, são as normas interativas, tá? Se você nunca ouviu falar nesse ponto, pesquisa, fala aqui no chat comigo onde que eu vou te dizer. Isso aí facilita a nossa vida, porque são 10 portarias, a gente fala que são os 10 mandamentos do INSS. Quando a gente falava de Bíblia do INSS, que era a instrução normativa, eles realmente integraram essa situação e trouxeram os 10 mandamentos, que são as portarias, tá? Então precisa conhecer e precisa, mas não é para desesperar, tá tudo lá compilado, tá tudo lá certinho, mas precisa ser um tempo de estudo, né? Sair um pouco E eu falo, ontem eu vi uma pessoa comentando isso, assista, exatamente, assista ao vivo, uma live, uma aula. Por quê? Porque o nosso tempo tá tão corrido, a gente fala, depois eu assisto. Aliás, essa live não vai ficar salva. É preciso estar aqui assistindo com a gente. Por quê? Porque depois você salva, vai juntar com aquilo que você já tem no seu gravado aí, salvo, e você nunca assiste. Por quê? Porque o tempo hoje está nos atropelando, né? As coisas estão nos atropelando. Eu vou também falar de um aplicativo. Então, como se manter atualizado? Falei do site do INSS, agora eu vou falar do aplicativo do Diário Oficial da União. Tá aí no seu celular. É
um aplicativozinho que você baixa no seu celular, vai ter todas as legislações que são publicadas no Diário Oficial da União, inclusive as portarias do INSS, toda alteração legislativa, e você consegue selecionar por área, por ministério, o que você precisa. Você até seleciona para ativar e como é que fala? Ser um sininho para você quando tem alteração. Você tem essa informação no seu bolso, na sua bolsa, perto na sua mesa. Como se manter atualizado. Então, o Diário Oficial, hoje você pode baixar no seu celular, é um aplicativo, você faz direitinho ali e você vai ter essa informação junto com você. Eu vou também trazer informação do site do Planalto. O grande risco, às vezes, do advogado é digitar no Google e buscar, vou indicar livro sim, e indicar, pegar legislações desatualizadas, tá? É um risco tremendo, que às vezes você tem um descuido, que você não olha a data da publicação, aí você tá passando informação, até mesmo estudando coisas que já teve modificação. Então o site do Planalto é um excelente site para você se manter atualizado. Você faz um cadastro, lá tem as informações consolidadas, que é toda informação. Que significa isso? Você pega a legislação, aí tá lá em azul, ele está arriscado o que mudou e o que trouxe essa mudança, a lei, decreto. Tem um compilado, que são as sem mudanças, já vem direitinho, só o que está regendo mesmo. E você pode fazer um push do Planalto. Você faz assim, você faz um cadastro no sistema e faz um push. Aí você para o seu e-mail, aí diariamente você vai recebendo essa informação, essa lista de leis novas no seu e-mail. Assim, é muito simples, tem uma tela direitinho, escrito assim, portal da legislação, solicitação de inscrição. Aí você faz o cadastro e faz o push, você vai receber diretamente no seu e-mail. E o que é legal disso, que você começa a filtrar aquilo que é importante, porque assim, vem uma mala de informações, um tsunami de informações para você, e aí você não consegue, fica desesperado, não consegue estudar nada. Então, o que eu tô te falando aqui e que a gente vai aprofundar na jornada é você poder filtrar. O advogado, de modo geral, e o previdenciarista em especial, precisa filtrar as fontes de informação. Porque senão ele vai se sufocar e ele não vai ser produtivo. Porque além de a gente precisa se atualizar, a gente precisa ser produtivo. A gente continua fazendo petições, requerimentos, atendimentos, prazos. Então, assim, a nossa vida, a vida do advogado, ele é muito ativo. Então, a gente precisa ter esse filtro. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Conteúdos independentes é uma forma também da gente buscar informação. E eu não estou falando de postagem em mídia social, estou falando em blogs, onde existem sites que a pessoa escreve um conteúdo, dá um fundamento. E eu falo que é uma forma até de você estudar de forma mais relaxada, mais tranquila, sem aquele rigor da norma, aquele texto pesado. Então, é uma forma de você leu a lei, vai lá num conteúdo jurídico, né? Nós temos muitos sites também de institutos. Eu sou coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o IBDP daqui da minha cidade, e ali tem informações diárias, tem publicações, e são publicações confiáveis. Uma maneira também de você se manter atualizado é ouvir podcast. Você vai caminhar, vai para algum lugar, põe ali no seu ouvido e escuta ali 20 minutos de caminhada.
A colega está falando que o meu maior medo é saber se está atualizado, vigente. Por isso que nós estamos falando de sites confiáveis, de sites que têm atualização. Você já, igual o Planalto que eu falei, o site do INSS que é separado por ano, tá? Não dá para a gente digitar lá no Google a lei é aquilo, não dá. Então a gente precisa ter confiança naquilo que a gente está fazendo. Até mesmo, às vezes, os modelinhos que disponibilizam nos sites é tão desatualizado, aí o advogado não sabe, copia, preenche. Pelo princípio de fungibilidade, pelos princípios que regem, às vezes, o juizado e tudo, os juízes não vão se apegar a isso, mas demonstra uma falta de cuidado, né, do advogado, que a gente quer também demonstrar essa autoridade, e é muito bacana. A gente também tem no nosso TRF2, a gente tem o site do STF, do STJ, que traz os informativos, os temas. Às vezes eu vejo aqui, igual eu vou até fazer um vídeo essa semana sobre o trânsito em julgado do tema 1018 do STJ, que tratou de algumas questões do benefício. Então, a gente joga, às vezes, o tema ali resumidinho e não vai lá no STJ, vá no STJ que você vai ver o que foi discutido, a tese que foi firmada, como era antes, como é agora. Isso é conhecimento e, às vezes, é 5 minutos que você vai fazer isso, né? Mas a correria faz com que a gente busque facilidades, mas aí a gente não cresce. Então eu vejo que a atualização também é uma forma de ir adquirindo autoridade no assunto. O advogado que se atualiza, ele é um consenso, ele tem maiores chances de ter sucesso, de se destacar, e o principal, levar informações relevantes e atualizadas, seja na mídia social, porque a gente tem a responsabilidade com os colegas de estar falando aqui do assunto, e o colega tá anotando, ele passa a confiar, né, naquilo que a gente fala. Vocês vão mandar essa live, convidar para essa live amanhã. Então, assim, a gente tem que ter um preparo do conteúdo que vai trazer, tá? Existem também outros caminhos, tá? Eu já tô finalizando, é muita coisa para falar e que a gente vai estar trabalhando isso na jornada, nesses 3 dias que vão acontecer no dia 10, 12 e 14 de outubro, às 20 horas. A inscrição é no link da minha bio, é só você fazer a inscrição lá. E eu tô falando, para fechar o assunto, eu falo, acompanhe os debates do Poder Legislativo, para vocês começarem a compreender por que aquela questão surgiu, por que está mudando, assistir julgamentos dos tribunais superiores, é disponível, é público, acessar os informativos desses tribunais superiores, e existem sites de conteúdo jurídico, que não é resumo, é um conteúdo, né, que a pessoa mostra lá a evolução, mostra o entendimento. Então, não deixe de estudar. E para fechar, crie conexões. O que eu quero dizer com isso? Faça network. Eu sou da OAB, da Comissão de Previdência aqui da minha cidade também, sou responsável pela parte de cursos e palestras, tá? Dessa comissão, e ali a gente troca informações, a gente faz parte de grupos, né? Onde a gente pode estar passando informação que a gente adquire. Eu também sou de outros grupos, né? Conforme eu falei, eu sou do IBDP, e isso você vai se mantendo atualizado. Às vezes a gente perde tanto tempo com bobagens, né, na internet, e aí deixa de participar de grupos sérios como esse, da OAB da sua cidade. Então, faça esse network, se atualize assim também.